Bom dia! Muito bem-vindos a mais uma live. E esse é o dia que o Senhor fez, por isso estamos alegres. Oremos ao Criador. Pai querido, muito obrigado por mais esse dia na Tua presença. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor é bom e as Suas misericórdias são a causa de não sermos consumidos. Deus, atrai o nosso coração a Ti todas as manhãs. Que todas as manhãs nós venhamos decidir buscar o Teu reino em primeiro lugar. Porque a Tua palavra nos garante que quando nós buscamos o Teu reino em primeiro lugar, as demais coisas nos são acrescentadas. Deus, ensina-nos a amar a recompensa. Porque foi tirado de nós, Pai, o prazer da recompensa, o prazer da gratificação. Mas somente escravos não são recompensados. Filhos são recompensados, Pai, o tempo todo. E somos Seus filhos. E a Tua palavra é cheia de recompensa para nós. Que venhamos quebrar, Deus, toda a crença limitante de falta de merecimento, de importância. Que venhamos, ó Deus, renovar nossa identidade diante do Senhor, de filhos, de imagem e semelhança do Senhor, somos parecidos com o Senhor. Ó Deus, que a identidade de reino seja ativada no nosso coração, que nós venhamos acreditar no Teu reino, no reino dos céus, no reino de Deus. Em primeiro lugar, Deus, o Seu reino não é comida e nem bebida, mas o Seu reino é paz, alegria e justiça. Que nós venhamos internalizar, Pai, esses sentimentos em nós, esse estado de espírito em nós. Que a nossa alegria, que a nossa paz, que a nossa justiça exceda, Pai querido, as circunstâncias, para que o mundo venha Te ver em nós. Que seja ativada em nós a identidade, ó Pai do céu, de cidadãos dos céus. Que o nosso coração venha arder por estar no céu. E o céu é um lugar de recompensa. Se não fizermos por merecer essas recompensas, não estaremos aí. Que venhamos, ó Deus, a juntar tesouros no céu. Nos ensina, Deus, a juntar tesouros no céu. Onde a traça não rói, onde a ferrugem, ó Pai, não destrói. Mas será eterno, Pai, porque somos eternos, a nossa alma é eterna, o nosso espírito é eterno, somente o nosso corpo perece. Por isso não podemos, ó Deus, andar direcionados pelo nosso corpo. Precisamos andar direcionados, Deus, pela nossa alma, e a nossa alma ser direcionada pelo nosso espírito, e o nosso espírito ser direcionado pelo Espírito do Senhor, que é o Espírito mais poderoso que existe, ó Deus, no mundo. Levante, Pai, homens e mulheres comprometidos com a Tua verdade. A palavra do Senhor diz: conhecereis a verdade vos libertará. Desperta o Teu povo, Deus, para buscar o conhecimento da verdade. Porque somente através, Pai, do conhecimento nós vamos alcançar a terra prometida. O que eu não tenho é pelo que eu não sei, porque se eu soubesse eu já teria. Que venhamos inclinar o nosso coração ao conhecimento, para que possamos adquirir a sabedoria do Senhor. E a sabedoria é o bem mais precioso que podemos adquirir. O escravo, Deus, luta somente pelo dinheiro, somente pelo pão. Mas o filho, ele trabalha pela recompensa, ele trabalha pelas causas eternas. E o Senhor nos adotou como filhos em Cristo. Não somos mais escravos, somos livres. Nos ensina a viver como os livres neste mundo. Reinando, Pai, primeiro nas nossas vidas, nas nossas emoções, no nosso interior. E que depois venhamos reinar no nosso lar, que o nosso lar seja um espelho para o mundo. E que depois começamos a transbordar na vida do outro. Eu peço, Pai, por cada um que irá ouvir essa live depois. A palavra do Senhor diz: o Senhor me seduziu e eu deixei ser seduzido por Ele. Que o Senhor venha, Deus, seduzir os corações que hão de ser salvos.
e que eles se deixem ser seduzidos pelo Senhor. Porque o Senhor não invade o nosso coração. O Senhor é um cavalheiro, o Senhor bate a porta do nosso coração e só entra se nós abrirmos a porta. Mas se nós abrirmos a porta, o Senhor entra, o Senhor ceia conosco, o Senhor traz paz, o Senhor traz alegria, o Senhor traz abundância. O Senhor nos preenche, o Senhor nos faz fartar de nós mesmos. Muito obrigado, Senhor. Eu renovo a minha aliança com o Senhor neste dia. Que esse seja o dia que o Senhor fez para eu me alegrar, para eu reinar, para eu desfrutar. Que eu venha transbordar na vida do outro. Em nome de Jesus. Hoje nós vamos estar lendo Provérbios 17. Se você quiser abrir sua Bíblia, ler comigo, vamos ler Provérbios 17. Melhor é um bocado seco e com ele a tranquilidade do que a casa cheia de vítimas com contenda. O servo prudente dominará sobre o filho que procede indignamente, e entre os irmãos repartirá a herança. O crisol é para a prata e o forno para o ouro, mas o Senhor prova os corações. O malfazejo atenta para o lábio iníquo. O mentiroso inclina os ouvidos para a língua maligna. O que escarnece do pobre insulta ao que o criou. O que se alegra da calamidade não ficará impune. Coroa dos velhos são os filhos dos filhos, e a glória dos filhos são seus pais. Não convém ao tolo a fala excelente, quanto menos ao príncipe o lábio mentiroso. Pedra preciosa é o presente aos olhos dos que o recebem. Para onde quer que se volte, servirá de proveito. O que encobre a transgressão busca a amizade, mas o que renova a questão separa os maiores amigos. Mais profundamente entra a repreensão no prudente do que 100 açoites no tolo. Olha que interessante esse versículo 10 de Provérbios 17. Mais profundamente entra a repreensão no prudente do que 100 açoites no tolo. O prudente, ele aprende somente com a repreensão. Porque a Bíblia diz assim que o Senhor, ele corrige e exorta aqueles que ele toma por filho. Quando nós somos sábios, nós amamos a repreensão, porque é através da repreensão que nós aprendemos. Mas o tolo, ele não aprende nem com a repreensão e nem com 100 açoites nas suas costas. Quem é o tolo? O tolo é aquele que despreza a sabedoria, que despreza o conhecimento, que não busca o conhecimento. Na verdade, o rebelde não busca senão o mal, mas mensageiro cruel se enviará contra ele. Encontre-se com o homem a ursa a qual roubaram os filhos, mas não o louco na sua estultícia. Quanto àquele que torna mal por bem, não se apartará o mal da sua casa. Então, olha aqui, esse versículo está falando de justiça. Aquele que toma o mal por bem, o mal nunca vai se afastar da sua casa. Não podemos ser pessoas que faz vista grossa ao erro. A Bíblia fala assim que em Romanos a Bíblia fala ali dos pecados. E Deus, ele não condena só os que praticam o pecado. Ele condena no mesmo nível o que concorda com o pecado. Então, nós não podemos concordar com o erro. Nós precisamos ser filhos da luz. Precisamos expor o erro para que o outro se arrependa e venha a ser salvo. Porque quando nós escondemos o erro, nós estamos nos condenando e condenando a outra pessoa, porque não há arrependimento. Então, olha, o versículo 13. Quanto àquele que torna mal por bem, não se apartará o mal da sua casa. Quando você torna mal por bem, quando você encobre o erro, o mal, ele nunca vai se apartar da sua casa. Precisamos amar o conhecimento. Precisamos colocar em prática aquilo que aprendemos.
Como o soltar as águas é o princípio da contenda, deixa por isso a porfia antes que sejas envolvido. O que justifica o ímpio é o que condena o justo. Abomináveis são para o Senhor, tanto um como o outro. O que justifica o ímpio e o que condena o justo, abomináveis são para o Senhor, tanto um como o outro. De que serviria o preço na mão do tolo para comprar a sabedoria, visto que não tem entendimento? Nós vemos aqui que a sabedoria, ela é algo que nós compramos. A Bíblia diz assim, adquire o conhecimento, adquire a sabedoria com tudo que tens. Então, para adquirir a sabedoria, nós precisamos pagar. Só que não adianta dar dinheiro ao tolo para ele adquirir a sabedoria, porque ele não sabe como adquirir a sabedoria. E como que eu adquiro a sabedoria? Através do conhecimento. Não é pedindo sabedoria, é buscando conhecimento, é adquirindo conhecimento, é através do conhecimento que eu adquiro sabedoria. Se eu amo conhecimento, eu me tornarei sábia. Mas se eu só procuro a sabedoria, eu não vou encontrar, porque a sabedoria, ela anda junto com o conhecimento. De que serviria o preço na mão do tolo para comprar sabedoria, visto que não tem entendimento? Em todo tempo amo o amigo, e na angústia nasce o irmão. O homem falto de entendimento dá a mão, ficando por fiador do seu companheiro. Ficar por fiador de alguém é tolice, não é sábio. Quando a Bíblia fala de fiador, eu gosto sempre de trazer para os nossos dias como dívida. Não devemos nos endividar, não devemos entrar em dívida, porque a dívida, ela rouba a nossa paz. Meninas, compartilhe aqui comigo como que tá a transmissão, como que tá a minha internet, como que tá a minha imagem aí do outro lado. Compartilhe aqui comigo se tá legal. E aperte o coraçãozinho branquinho aí, por favor. O que ama a contenda, ama a transgressão. O que alça sua porta, busca a ruína. O perverso de coração nunca achará o bem, e o que tem língua dobre virá a cair no mal. O que é língua dobre? Uma pessoa que fala uma coisa e depois fala outra. O que gera um tolo, para sua tristeza o faz, e o pai do insensato não se alegrará. O coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido virá a secar os ossos. O tira o presente do seio para perverter as veredas da justiça. No rosto do sábio se vê a sabedoria, mas os olhos do louco estão nas extremidades da terra. O filho insensato é tristeza para o seu pai e amargura para quem o deu à luz. Não é bom também punir o justo, nem ferirem os príncipes aos que agem justamente. Retém as suas palavras o que possui o conhecimento, e o homem de entendimento é de precioso espírito. Até o tolo, quando se cala, se reputa por sábio, e o que cerrar os seus lábios, por sábio. Não devemos falar demais. Devemos falar somente o necessário. Aqui Salomão está falando que até o tolo, quando ele se cala, ele se faz de sábio. Há poder nas nossas palavras. Quando nós falarmos, precisamos falar com a nossa consciência. A nossa fala, ela precisa ser quase que profetizar na vida do outro. Precisamos acreditar nesse poder que flui das nossas palavras, porque somos a imagem e a semelhança do Criador. Provérbios 18. Busca seu próprio desejo aquele que se separa. Ele insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Aqui, Provérbios está dizendo que aquele que se isola, aquele que não convive, ele se aparta contra a própria sabedoria. A sabedoria, ela não está no isolamento.
A sabedoria, ela está no convívio, ela está na unidade, ela está na união. Porque a sabedoria é aprendizagem. E eu não aprendo sozinho. Eu aprendo sempre em comunhão. Sempre me relacionando com o outro é que eu me aprendo. Então, busca o seu próprio desejo aquele que se separa. Aquele que se isola, busca o seu próprio desejo. Ele insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Então, aquele que não sabe conviver, ele insurge contra a própria sabedoria. Deus, ele não se alegra no isolamento. A Bíblia diz assim, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Ali o Senhor ordena a bênção, ordena o óleo, ordena a prosperidade. Nós precisamos contentar conosco mesmos, estar alegre o tempo todo conosco mesmo, mas nós precisamos conviver com o outro, ser luz na vida do outro. Não toma prazer o tolo no entendimento, senão em que se descubra o seu coração. Vindo o ímpio, vem também o desprezo, e com a ignomínia a vergonha. Águas profundas são as palavras da boca do homem, e ribeiro transbordante é a fonte da sabedoria. Não é bom ter respeito à pessoa do ímpio, para derribar o justo em juízo. Os lábios do tolo entram na contenda, e a sua boca brada por açoites. A boca do tolo é a sua própria destruição, e os seus lábios um laço para sua alma. As palavras do linguareiro são como doces bocados, e elas descem ao íntimo do ventre. Também o negligente na sua obra é irmão do desperdiçador. Então, olha só, tanto o negligente quanto o desperdiçador nunca vai alcançar a riqueza. Também o negligente na sua obra é irmão do desperdiçador. Porque o que é negligente é aquele que não faz. E o desperdiçador é aquele que faz, mas desperdiça tudo que tem, tudo que ganha. Não sabe poupar, não sabe administrar. Precisamos ser bons administradores, sermos bons mordomos daquilo que o Senhor coloca na nossa mão. Torre forte é o nome do Senhor, para ela correrá o justo e estará em alto retiro. O nome do Senhor é uma torre forte, e aquele que nele confia, aquele que corre para ele, estará num alto retiro. Não precisamos temer o mal, temer a morte, não precisamos temer nada, porque quanto ao nosso futuro, bondade e misericórdia nos seguirão todos os dias. A fazenda do rico é sua cidade forte, e como um muro alto na sua imaginação. Antes de ser quebrantado, eleva-se o coração do homem, e diante da honra vai a humildade. Responder antes de ouvir é estultícia e vergonha. O espírito do homem aliviará a sua enfermidade, mas ao espírito abatido, quem o levantará? O coração do sábio adquire o conhecimento, e o ouvido dos sábios busca a ciência. O presente do homem alarga-lhe o caminho e leva-o à presença dos grandes. O que primeiro começa o seu pleito, justo parece, mas vem o seu companheiro e o examina. A sorte faz cessar os pleitos e faz separação entre os poderosos. O irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte, e as contendas são como ferrolhos de um palácio. Do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre, dos renovos dos seus lábios se fartará. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Olha o que eu acabei de dizer um pouquinho antes. Que precisamos vigiar nas nossas palavras, guardar a nossa língua, porque há poder nas nossas palavras. Precisamos proferir palavras com entendimento, com a nossa consciência. Olha o que diz o versículo 20 do capítulo 18 de Provérbios, o 20 e o 21, diz assim:
Do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre, dos renovos dos seus lábios se fartará. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá o seu fruto. Se você profere coisas boas acontecerão a você. Mas se você profere coisas ruins, é coisas ruins que acontecerá a você. E aqui nós podemos falar de gratidão e de murmuração. Se você é uma pessoa que é grata por tudo, você atrai coisas boas. Mas se você é uma pessoa que murmura por tudo, você só atrai coisas ruins. Precisamos vigiar nas nossas palavras. O que acha uma mulher, acha uma coisa boa e alcançou a benevolência do Senhor. O pobre fala com rogos, mas o rico responde com durezas. O homem que tem muitos amigos pode congratular-se, mas há amigo mais chegado que um irmão. Vamos ler também Provérbios 19. Melhor é o pobre que anda na sua sinceridade do que o perverso de lábios e tolo. Assim também ficar a alma sem conhecimento não é bom, e o que se apressa com seus pés peca. Então, para nossa alma, ficar sem conhecimento não é bom. O conhecimento, ele faz bem para nossa alma. O nosso corpo, ele não quer adquirir conhecimento. O nosso corpo, ele não quer aprender. Mas nós precisamos governar o nosso corpo através da nossa alma. E deixar que a nossa alma seja governada pelo nosso espírito. E o nosso espírito governado pelo Espírito Santo. A estultícia do homem perverterá o seu caminho, e o seu coração se irará contra o Senhor. As riquezas granjeiam muitos amigos, mas ao pobre o seu próprio amigo o deixa. A falsa testemunha não ficará inocente, e o que profere mentiras não escapará. Muitos suplicam a face do príncipe, e cada um é amigo daquele que dá presentes. Todos os irmãos do pobre o aborrecem, quanto mais se afastarão dele os seus amigos. Corre após eles com palavras, mas não servem de nada. O que adquire entendimento ama sua alma, e o que conserva a inteligência achará o bem. Então, o que adquire o entendimento conservará a sua alma. A nossa alma, ela é conservada pelo conhecimento, pelo entendimento, pelo discernimento. Precisamos buscar do Criador discernimento. A falsa testemunha não ficará impune, e o que profere mentiras perecerá. Ao tolo não está bem o deleite, quanto menos ao servo dominar os príncipes. O entendimento do homem retém a sua ira, e sua glória é passar sobre a transgressão. Como o bramido do filho do leão é a indignação do rei, mas como o orvalho sobre a erva é a sua benevolência. Grande miséria é para o pai o filho insensato, e um gotejar contínuo as contenções da mulher. A casa e a fazenda são a herança dos pais, mas do Senhor vem a mulher prudente. Jovem, ore pelo seu esposo, ore pela sua esposa, porque somente o Senhor pode nos dar um esposo e uma esposa prudente. A preguiça faz cair em profundo sono, e a alma enganadora padecerá fome. Devemos lançar fora toda preguiça. Deus não gosta de preguiça, Deus gosta de mãos diligentes. O que guardar o mandamento guardará a sua alma, mas o que desprezar os seus caminhos morrerá. Às vezes a gente vê muitas pessoas perecendo no seu caminho por falta de entendimento, por não buscar o conhecimento. Porque quando nós buscamos o conhecimento acima do ouro e da prata, nós adquirimos sabedoria. E quando nós adquirimos sabedoria, nós temos coragem para praticar aquilo que aprendemos. E quando nós praticamos aquilo que aprendemos, nós somos prósperos. O que guardar o mandamento guardará a sua alma,
mas o que desprezar os seus caminhos morrerá. Ao Senhor empresta o que se compadece do pobre, ele lhe pagará o seu benefício. Devemos ajudar os pobres. A Bíblia fala que aquele que ajuda os pobres empresta a Deus. E quão lucrativo é emprestarmos a Deus, porque Deus ele não fica devendo nada a ninguém. Castiga seu filho enquanto há esperança, mas para o matar não alçarás a sua alma. Homem de grande ira tem de sofrer o dano, porque tu o livrares, virás ainda a fazê-lo novamente. Então, olha só, o homem que se ira continuamente, ele precisa sofrer o dano. Porque se o livrar, ele volta a fazer o erro novamente. Então, aquele que pratica o mal, ele precisa da punição, para ver se ele aprende e não volta a praticar. Por que hoje, falando do nosso país, a lei não se cumpre? Porque não há punição. Parece que há mais punição para o que é correto do que para o que não é correto. A lei, ela precisa ser cumprida. Quando a lei não é cumprida, quando o certo não é enaltecido, quando nós encobrimos o que é errado e não enaltecemos o que é certo, isso se chama injustiça. E não há prosperidade nessa ação. Há nobreza nessa ação. Ouve o conselho e recebe a correção, para que seja sábio nos seus últimos dias. Muitos propósitos há no coração do homem, mas o conselho do Senhor permanecerá. Tem muitos propósitos no nosso coração, mas nós precisamos atentar para qual é o conselho do Senhor, porque somente o conselho do Senhor vai permanecer. O desejo do homem é a sua beneficência, mas o pobre é melhor do que o mentiroso. O temor do Senhor encaminha para a vida. Aquele que o tem ficará satisfeito e não o visitará mal nenhum. Quando nós tememos a Deus, quando nós obedecemos a sua palavra, quando nós buscamos o seu conhecimento acima do ouro e da prata, mal nenhum nos sobrevém. Ele é o nosso contentamento. O temor do Senhor encaminha para a vida. Aquele que o tem ficará satisfeito e não o visitará mal nenhum. O preguiçoso esconde a mão no seio, enfada-se de levar a boca. Fere o escarnecedor e o simples tomará aviso. Repreende ao sábio e aprenderá o conhecimento. O que aflige a seu pai ou afugenta sua mãe, filho é que envergonha e desonra. Cessa, filho meu, ouvindo a instrução, de te desviares das palavras do conhecimento. A testemunha de Belial escarnece do juízo, e a boca dos ímpios engole a iniquidade. Preparados estão os juízos para os escarnecedores, e os açoites para as costas do tolo. Os açoites, ele é para as costas do tolo. Vamos ler também Provérbios 20, visto que hoje eu não fiz muitos comentários sobre os provérbios, então vamos ler também Provérbios 20. Porque a nossa intenção aqui, todas as manhãs, é orar e lermos a palavra do Senhor. E junto com a oração, e junto com a leitura da palavra, eu comento aquilo que o Espírito Santo coloca no meu coração. O vinho é escarnecedor, e a bebida forte alvoroçadora, e todo aquele que neles errar nunca será sábio. Como o bramido do leão é o terror do rei, o que provoca sua ira peca contra sua própria alma. Honroso é para o homem o desviar-se de questões, mas todo tolo se entremete nelas. O preguiçoso não lavrará por causa do inverno, pelo que mendigará na cega e nada receberá. Como águas profundas é o conselho no coração do homem, mas o homem de inteligência o tirará para fora. Esse versículo 5 de Provérbios 20, ele é muito profundo.
Ele está dizendo que como águas profundas é o conselho no coração do homem, mas o homem de inteligência o tirará para fora. A Bíblia diz assim que o Senhor, ele reserva a verdadeira sabedoria para aqueles que o buscam. Jesus, ele diz assim também, eu tenho segredos escondidos para aqueles que me buscam. Então, aquele que busca o Senhor, aquele que busca a sabedoria, aquele que adquire a sabedoria, ele encontra algo que está escondido, que ninguém mais vê. E a hora que ele olha, ele consegue enxergar. Por isso precisamos buscar o conhecimento. Por isso precisamos buscar a sabedoria do Criador. Para não andarmos por vista, mas para andarmos por revelação, por direcionamento do Criador. Como águas profundas é o conselho no coração do homem, mas o homem de inteligência o tirará para fora. Quando a pessoa não tem entendimento, ela tem um conselho no seu coração, ela tem uma ideia, mas ela não dá conta de pôr para fora. Quando nós adquirimos sabedoria, nós colocamos essa ideia para fora. Isso é plantar a semente que o Criador nos dá. As ideias, as sementes que o Criador nos dá. Plantar essa semente é um papel nosso. É nós que plantamos a semente que o Criador nos dá. Mas nós só damos conta de plantar essa semente se adquirirmos sabedoria. Porque a sabedoria é a graça de Deus para praticarmos as ideias que Ele nos dá. Cada qual entre os homens apregoa a sua bondade, mas o homem fiel, quem o achará? O justo anda na sua sinceridade. Bem-aventurados serão os seus filhos depois dele. Assentando-se o rei no trono do juízo, com os seus olhos dissipa todo o mal. Quem poderá dizer, purifiquei o meu coração, limpo estou de meu pecado? Duas espécies de peso e duas espécies de medida são abominação para o Senhor, tanto uma coisa como a outra. Até a criança se dará a conhecer pelas suas ações, se a sua obra for pura e reta. Nós somos conhecidos pelos nossos resultados, não é pelas nossas palavras. Eu posso falar uma coisa, mas as pessoas vão me julgar pelos meus resultados. Por isso precisamos ter resultados. O ouvido que ouve e o olho que vê, o Senhor o fez ambos. Não ames o sono para que não empobreças. Abre os seus olhos e te fartarás de pão. Não devemos amar o sono. Quantas pessoas acham desafiador acordar 6 horas da manhã para poder assistir essa live? E aqui, Provérbios está nos aconselhando, e ele ama o filho, a não amar o sono, mas ser diligentes, acordarmos cedo, fazermos o que precisarmos fazer, para alcançarmos os nossos objetivos. Não ames o sono para que não empobreças. Abre os seus olhos e fartarás de pão. Nada vale, dirá o comprador, mas indo-se então se gabará. Há ouro e abundância de rubins, mas os lábios do conhecimento são joia preciosa. O lábio que adquire o conhecimento é mais precioso que joias finas. Cada pensamento com conselhos se confirma, e com conselhos prudentes faz a guerra. O que anda maldizendo descobre o segredo, mas o que anda maldizendo descobre o segredo, pelo que com o que afaga com seus lábios não te entremetas. O que a seu pai ou a sua mãe amaldiçoa, apagar-se-lhe-á a sua lâmpada e ficará em trevas densas. Precisamos honrar o nosso pai e a nossa mãe, para que nós vivamos em abundância, né? E o versículo 19 está dizendo para nós afastarmos de pessoas que têm os lábios lisonjeiros, pessoas que... Vamos reduzir o nosso tempo aqui. Os bajuladores. Devemos afastar dos bajuladores. Entrando-se apressadamente de posse de uma herança, no princípio, o seu fim não será bendito.
Não digas, vingar-me-ei do mal. Espera pelo Senhor, e ele te livrará. Duas espécies de peso são abomináveis ao Senhor, e balanças enganosas não são boas. Os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. O homem, pois, como entenderá o seu caminho? Laço é para o homem dizer precipitadamente, é santo, e feitos os votos, então inquirir. O rei sábio dissipa os ímpios e faz girar sobre eles a roda. A alma do homem é a lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha todo o mais íntimo do ventre. Benignidade e verdade guardam o rei, e com benignidade sustém ele o seu trono. O ornato dos jovens é a sua força, e a beleza dos velhos a cansa. Os vergões das feridas são a purificação dos maus, como também pancadas que penetram até o mais íntimo do ventre. Vamos ver então o versículo 27, que diz assim: A alma do homem é a lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha todo o mais íntimo do ventre. A nossa alma, ela é a lâmpada do Senhor. E a nossa alma é o nosso interior, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos. Por isso precisamos guardar as nossas emoções. As nossas emoções são a lâmpada do Senhor. Nós não estamos quem somos pelas nossas emoções, como nós nos portamos diante das situações da vida. Por isso, precisamos entender corpo, alma, interior e espírito, porque precisamos andar com os três entrelaçados. Porque enquanto nós não unirmos corpo, alma e espírito, nós não teremos abundância. Nós não viveremos a vida que o Criador tem para nós. Porque a vida que o Criador tem para nós é uma vida de abundância. Corpo, alma e espírito. Não é só no corpo, não é só na alma, é também no espírito. Precisamos aprender e acreditar que somos seres trinos. Corpo, alma e espírito. E Deus, ele se importa com esses três. Porque o nosso espírito é o fôlego de vida que ele nos deu. Se estamos vida, temos o espírito. A nossa alma é aquilo que está dentro de mim, é as minhas crenças, é aquilo que eu aprendo, é aquilo que eu internalizo para dentro de mim. E o meu corpo é isso daqui, que reflete aquilo que está dentro de mim. O meu corpo reflete o meu interior. Se o meu corpo está saudável, provavelmente as minhas emoções estão saudáveis. Mas se o meu corpo está doente, provavelmente as minhas emoções também estão doentes. E quando nós aprendemos a discernir corpo, alma e espírito, nós começamos a viver em plenitude, a viver a vida abundante que o Criador tem para nós. E para aprendermos isso, precisamos buscar o conhecimento. Precisamos nos aplicar ao conhecimento e buscar a sabedoria do Criador. Então, para que você entenda isso que eu estou dizendo, peça sabedoria, peça discernimento ao Espírito Santo. Em primeiro lugar, você precisa deixar, é você que deixa o seu espírito ser governado pelo Espírito Santo. E como que o seu espírito é governado pelo Espírito Santo? Se você buscar o conhecimento de Deus. E como que você busca o conhecimento de Deus? Através do conhecimento da sua palavra, através da Bíblia. Eu estou fazendo isso todas as manhãs, 6h17 da manhã. Estamos aqui lendo a palavra de Deus, orando. Então, se você quer deixar o seu espírito ser governado pelo Espírito do Criador, você precisa conhecê-lo. Depois que o seu espírito for governado pelo Espírito de Deus, o seu espírito governa sobre a sua alma, sobre as suas emoções, sobre as suas vontades. E quando o seu espírito governa a sua alma, o seu corpo, ele é o centro das suas emoções. O seu corpo vai fazer aquilo que você quiser ele faça. Porque a Bíblia fala assim que há uma luta entre corpo, entre espírito e... Há uma luta entre o nosso espírito e o nosso corpo para não fazermos aquilo que queremos. Porque se você presta atenção, vou dar um exemplo simples. A sua alma entende que comer é saudável. Todo tipo de
alimento que contém açúcar não é saudável. O corpo é viciado em açúcar, ele quer açúcar. A sua alma entende que fazer exercício físico faz bem para o seu corpo, mas o seu corpo não quer fazer exercício físico. São 2 exemplos simples que eu estou dando, mas tem muitos outros. Aquilo que a sua alma entende que é bom para você, e talvez falando de vícios agora, né? A sua alma entende que o cigarro não faz bem, mas você é viciado no cigarro. A sua alma entende que a bebida faz bem, mas você gosta de uma bebida alcoólica. Então, quando você é dominado pelas obras da carne, você quer ir fazer um exercício físico, mas o seu corpo só quer ficar em cima do sofá, assistindo televisão e comendo, é porque o seu espírito não está reinando e nem a sua alma está reinando, é o seu corpo que está reinando. E quando o seu corpo reina, você não vai adquirir nada. Porque o que precisa reinar é o seu espírito e a sua alma. O seu corpo, ele é um servo. O seu corpo é a casa do Espírito Santo. A Bíblia diz que o nosso corpo, ele é templo e morada do Espírito Santo. E se o seu corpo é templo e morada do Espírito Santo, quem arruma a casa não é ele, é o próprio Espírito Santo. E para o Espírito Santo arrumar a sua casa, você precisa ser governada por ele. E como que você é governada pelo Espírito Santo? Conhecendo esses princípios que estão aqui. Não tem outra maneira. Não é orando. A oração, ela faz parte. Por isso se chama oração. 50% orar, 50% agir. Se você só orar e não agir, o resultado vai ser só liberar endorfina, que é falar, né? Falar. A sua oração, ela precisa ser consciente daquilo que você está fazendo. Eu orei, eu falei ao Espírito Santo, eu falei a Deus, o ser todo-poderoso, Criador dos céus e da terra. Agora que eu falei para Ele, eu recebo força e energia dEle para fazer o que eu pedi. Porque às vezes nós oramos e queremos que Deus faça tudo e eu não faço nada. E aí a famosa frase, se Deus quiser, se Deus quiser. Tudo que Deus quer está aqui dentro. Se você leu aqui e está aqui, Deus quer. Se você não leu aqui e não está aqui, Deus não quer. É simples. Andar com Deus é simples. Ele já deixou a sua revelação aqui para nós. A questão é que nós complicamos por quê? Porque o nosso corpo não quer fazer. O nosso corpo não quer ler esse livro. O nosso corpo não quer buscar o conhecimento. O nosso corpo não quer abandonar a glutonaria, a preguiça, a procrastinação, a zona de conforto. O nosso corpo não quer. Porque a nossa alma não é governada pelo nosso espírito. Porque quando eu deixo o Espírito de Deus governar o meu espírito e o meu espírito governa a minha alma, o meu corpo faz tudo o que eu quero. E aí eu começo a experimentar a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus para a minha vida. E esse é o meu desejo para você que está aqui comigo agora. Busque sabedoria de Deus, busque discernimento do Espírito Santo. Entenda corpo, alma e espírito, ligue os 3. Não permita ser direcionada pelo seu corpo, porque o seu corpo, ele só quer comer e beber e dormir. Só isso que o seu corpo quer. Mas quando a sua alma desperta, a sua alma ela tem desejos, a sua alma tem desejos de alegria, de felicidade, de conquistar. Só que para a sua alma conquistar, você precisa ligar ela ao Espírito Santo, que o Espírito Santo nos concede energia. E começa com o primeiro passo, é não querendo. Você não vai querer deixar o açúcar, mas começa deixando. Você não vai querer caminhar, fazer um exercício físico, mas comece a fazer. Porque você precisa começar a governar sobre o seu corpo. E deixar o Espírito de Deus governar sobre a sua alma, através do conhecimento dele. E só se conhece a Deus através da sua palavra. Através da natureza. A natureza também revela o Criador. Faça um excelente dia.
e que você busque o conhecimento de unir corpo, alma e espírito. Se ainda não me segue aqui no Instagram, me siga. Um beijo no coração de cada um de vocês.